Sábado, 8 de agosto de 2026. Memória de São Domingos de Gusmão. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para, mais uma vez, meditarmos o Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nesse sábado em que celebramos a memória de São Domingos de Gusmão. Vamos ouvir com atenção as palavras do Senhor no Santo Evangelho. Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, chegando Jesus e seus discípulos junto da multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético e sofre ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Levei-o aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: Ó gente sem fé e perversa, até quando deverei ficar convosco? Até quando vos suportarei? Trazei aqui o menino. Então Jesus o ameaçou e o demônio saiu dele. Na mesma hora, o menino ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu: Porque a vossa fé é demasiado pequena. Em verdade vos digo, se vós tiverdes fé do tamanho de uma semente de mostarda, direis a esta montanha: vai daqui para lá, e ela irá. E nada vos será impossível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala de algo imprescindível para a nossa caminhada espiritual: a fé. E nosso Senhor Jesus Cristo faz questão de dizer que se nós tivermos uma fé pequena, como um grão de mostarda, nós realizaremos grandes coisas. Então, abrindo o nosso coração para acolher essa palavra, nós somos chamados a olhar para as nossas atitudes diárias, a maneira como nós vivemos. Será que realmente nós cultivamos uma fé verdadeira? Existe realmente em nós esse desejo de crescer na fé? Celebramos hoje São Domingos de Gusmão. E São Domingos de Gusmão foi um homem de profunda fé. E ele foi capaz de se dedicar a uma obra grandiosa que parecia humanamente impossível, e de fato era. Mas pela sua fé em Deus e a sua devoção à Virgem Maria, ele conseguiu acabar, combater, destruir com uma das heresias mais perigosas que já atingiu a igreja, que era a heresia dos cátaros. Eu não vou aqui me delongar explicando essa heresia, mas convido a você, logo após ouvir essa reflexão, fazer uma pesquisa rápida na internet e ver o que era a heresia dos cátaros e quanto ela era perigosa, porque realmente a maneira como eles encaravam a realidade, a vida, a criação, tudo era algo que fazia com que a verdadeira fé fosse colocada de escanteio. E nós precisamos ter muita atenção, porque as heresias, infelizmente, elas nunca desaparecem totalmente. E aqui e acolá tem alguém que, com a sua soberba, sobretudo essa soberba intelectual, às vezes cai nessa armadilha porque não se deixa conduzir pelo Espírito Santo de Deus, e aí então termina voltando a compactuar com esses erros históricos que já foram superados, vencidos, e vencidos realmente com argumentos fortes.
e com a graça de Deus que se manifestou. Então, São Domingos de Gusmão, a um certo momento, ele sentia como se já não conseguisse mais levar adiante aquela missão, como se já ele estava quase para entregar os pontos, para dizer assim, de uma maneira muito simples, mas até muito perigosa. Mas tá, ele estava realmente querendo desistir de tudo, estava exausto. Quantas vezes acontece na nossa vida que nós também nos sentimos exaustos em nossas batalhas? Às vezes a gente está pedindo por uma graça e suplicando aquela graça, e a um certo momento parece que é algo impossível. Foi assim também para aquele pai. Aquele pai que se ajoelhou diante de Jesus e disse: Senhor, tem piedade do meu filho. Ele é epilético, e em algumas ocasiões ele tem crises fortíssimas, cai no fogo, cai na água. E aí então, nosso Senhor Jesus Cristo faz aquele milagre, concede aquela cura. Mas antes disso, o homem diz: Eu fui até os teus discípulos, mas eles não conseguiram fazer nada. E então Jesus fica indignado. Por quê? Porque nós que somos discípulos dele, não podemos ficar estagnados na nossa fé. Nós temos que ter essa capacidade de crescer sempre. Santo Antônio Maria Zacaria diz essa frase que para mim é muito importante: crescer sempre e em coisas mais perfeitas. É o nosso esforço diário de crescer na fé. Uma oração simples que eu gosto de repetir várias vezes, não só quando eu estou celebrando a Santa Missa, não só quando eu elevo a Santíssima Eucaristia: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Queridos irmãos e irmãs, o quanto é necessário nós pedirmos esse crescimento e nos esforçarmos para crescer na fé. E aí então, Jesus intervém, cura aquele jovem, expulsa dele aquela enfermidade que vem do mal. É por isso que o texto sagrado atribui aquela situação a um demônio. Por quê? Porque a doença não é uma coisa que vem de Deus, é algo que vem do mal. E então, naquele momento, o jovem fica curado. Queridos irmãos e irmãs, voltando a São Domingos de Gusmão, ele se encontrava em um momento decisivo e clamando a ajuda do céu, em modo particular, suplicando à bem-aventurada Virgem Maria que intervisse na situação. Nossa Senhora lhe apresenta a poderosa arma do terço, o Santo Rosário. Como é bonito ver nos últimos tempos essa retomada do Rosário dentro da nossa pátria brasileira. Mas ainda é pouco comparado com o número de pessoas que desconhecem ou que, até conhecendo, desprezam essa poderosa oração. Fazendo uma pesquisa rápida na internet, nós podemos buscar os benefícios e promessas com relação ao Santo Rosário: proteção espiritual, destruição do pecado, auxílio na conversão, aumento da virtude e das graças cotidianas. Queridos irmãos e irmãs, se nós temos nas mãos uma arma tão poderosa, por que não usá-la? E usá-la diariamente. Rezar o nosso terço dentro de casa, rezar o nosso terço a caminho do trabalho, rezar o nosso terço. Mas cuidado, não faça de maneira como se você estivesse se sentindo obrigado, coagido. A oração, quando ela é motivada por essa obrigação, ela termina se esvaziando. E aí então a gente não alcança nem o que deseja, o que precisa, e não consegue levar adiante. A maturidade espiritual nos leva a fazer a oração com gosto, com satisfação, com alegria. E alguém pode me perguntar: e aí, padre, como é que a gente faz para conseguir isso? A graça do Espírito Santo. Por isso é tão importante, quando você for começar o seu texto, dizer 3 vezes: Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. E o que é que nós vamos fazer durante a recitação do Santo Terço ou do Santo Rosário completo? Meditar sobre os acontecimentos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. É bonito ver que, ao longo dos séculos, essa maravilhosa dádiva que Nossa Senhora ofereceu a São Domingos e entregou nas mãos dele, aos dominicanos que foram fundados por ele, e que depois se espalhou por toda a igreja e que tem testemunhos grandiosos de grandes graças, como, por exemplo, a famosa Batalha de Lepanto, ou de Lépanto,
quando parecia que os católicos estavam para perder a batalha e de repente o Papa e os demais começam a rezar e naquele momento acontece o grande prodígio e a Armada Católica vence a batalha e expulsa aqueles que tentavam invadir a Europa naquele momento. Queridos irmãos e irmãs, procuremos valorizar ainda mais a prática da oração e procuremos crescer na fé. Olhemos para o exemplo de tantos santos e santas que nos dão um testemunho tão importante. Nos últimos tempos, a gente olha para Carlos Acutis, São Carlo Acutis, recentemente canonizado, e ver nele um jovem do nosso tempo que não desprezou, mas pelo contrário, fez um uso maravilhoso do Santo Terço do Santo Rosário. Os rosários da madrugada, conduzidos pelo Frei Gilson e pelas irmãs do Instituto Resed, são para nós uma dádiva especial e vão continuar sendo. Nós nos aproximamos do início da Quaresma de São Miguel e que todos nós tenhamos essa disposição de rezar o rosário, de não cairmos naquela tentação de quem começou a trabalhar, a fazer a sua parte e de repente esmorece e diz: ah, não, eu já fiz outras vezes, não faça isso. Não deixe que o demônio do comodismo derrube o seu empenho em buscar as graças que você precisa e a sua família também. Queridos irmãos e irmãs, olhemos para o que aconteceu depois que São Domingos recebeu o rosário dado a ele pela Virgem Maria. Ele começou a rezar, ensinou os demais a rezarem, e pela devoção a Nossa Senhora e a recitação do Santo Rosário, os cátaros foram vencidos. A heresia foi exterminada. E como aconteceu? Muitas pessoas que tinham se deixado enganar por aquela heresia perceberam o erro que tinham começado, tinham entrado em suas vidas e largaram aquilo ali. Por essa razão, não nos deixemos abater, não nos deixemos vencer pelo cansaço. Eu costumo dizer, e digo isso com muita confiança em Deus, que Ele me conceda essa graça sempre, que se eu esmoreço de manhã, à tarde eu já estou alegre. Se eu esmoreço à tarde, o dia seguinte eu já estou em forma. Com a graça de Deus, eu peço ao Espírito Santo que me conceda essa graça sempre. Peça também, porque não é um mérito meu, é nosso. Nós podemos pedir essa graça e devemos pedir sempre o crescimento na fé. Não se deixe vencer pelo cansaço, não esmoreça. Às vezes está tão perto, está tão próximo à vitória. Eu lembro de uma historinha que contavam, uma história de um alpinista que foi escalar uma alta montanha e estava tudo coberto de neve. A um certo momento ele desequilibrou-se lá e caiu e ficou preso pela corda. E aí ele pediu a Deus: oh meu Deus, me ajude, me conceda a graça de que eu possa me salvar. E aí então Deus falou para ele: corte a corda. E ele disse: mas como é que eu vou cortar a corda? Se eu cortar a corda, eu vou despencar daqui e vou morrer. E aí dizem que os socorredores, o socorro chegou para procurá-lo porque ele estava disperso, estava sumido, e encontraram o seu corpo sem vida, congelado, a um palmo do chão. Infelizmente, ele não confiou, pediu a ajuda de Deus, não confiou naquela voz que disse para ele cortar a corda e não teve a salvação que ele esperava. E eu vejo que isso pode acontecer muito na vida de cada um de nós e que nós peçamos ao Espírito Santo que esteja conosco, nos ajudando a discernir, a tomar as decisões certas e, sobretudo, perceber os sinais que Deus realiza em nossas vidas e confiarmos e crescermos na fé. Queridos irmãos e irmãs, como é importante nós crescermos na fé. E isso não acontece assim de qualquer jeito. Só acontece por meio de uma vida de oração. Por isso que a recitação diária do Santo Terço pode ajudar-nos e muito. Meditar sobre os mistérios do Santo Rosário é uma dádiva especial. Procuremos meditar assiduamente, fazer com que essa oração se torne o nosso momento de encontro diário com Nossa Senhora, nossa Mãe querida, e com o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo.
Procuremos imitar as virtudes dos santos, como São Domingos de Gusmão. Quem puder, faça uma pesquisa. Até quero sugerir a vocês, procurem no próprio YouTube, no canal do professor Rafael Tonon, o vídeo que ele fez o ano passado, por esse dia 8 de agosto de 2025, ele gravou uma aula falando de São Domingos e o poder do Rosário. Então, procurem no canal do professor Rafael Tonon, assistam, é algo que pode enriquecer muito a nossa caminhada, porque nós precisamos disso. Peço a vocês que compartilhem essa nossa reflexão, também divulguem esse trabalho, coloque lá esse empenho de difundir essa nossa missão. Asseguro a vocês que todos os dias na Santa Missa eu coloco todos aqueles que estão nos acompanhando. Que Deus, na sua bondade e misericórdia, vos abençoe e vos guarde pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São Domingos de Gusmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.